Oi gente, eu sou a Rossana, sou instrutora de Mindfulness, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada pela PUC do Paraná em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness. E eu queria começar o vídeo de hoje usando a frase do livro do Gustavo Tanaka, no livro dele Não Deixe para Depois. Essa frase diz o seguinte: a vida adulta pode ser chata e sem graça se nos acostumamos com as coisas que nos encantam. E vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu não sei se você já passou pela experiência de perguntar para uma pessoa como é que ela tá e ter se arrependido assim que ela começou a responder. Porque você começou a ouvir uma lista de reclamações, a pessoa te apresentou tudo o que está acontecendo de ruim na vida dela e culpou os outros, culpou o governo, culpou o calor, o frio, a chuva, e assim veio. Eu já passei por uma situação dessas. Eu muitas vezes me pergunto, vou mesmo perguntar para o fulano como é que ele tá? Porque eu sei que tipo de resposta vem. Mas o questionamento mais importante que essa frase me trouxe foi assim, ó: o quanto eu sou essa pessoa que os outros se arrependem de perguntar como foi. Não só porque eu desfilo esse tipo de resposta, mas principalmente porque quando eu penso na minha vida, eu também desfilo esse tipo de observação do que tá ruim, do que não tá bom, da culpa dos outros, de como tudo tá atrapalhando os meus planos. E eu te pergunto, quantas vezes a sua vida também não parece só um amontoado de problemas, um amontoado de coisas não finalizadas? O Mário Sérgio Cortella, no livro Por que Fazemos o que Fazemos, ele nos oferece uma pista para a gente pensar por que a gente perde esse encantamento na nossa vida adulta, quando ele faz a diferenciação entre rotina e monotonia. Para ele, a rotina é uma organização não só no papel, é uma organização do seu pensamento, numa ordem que vai fazer com que as suas ações sejam executadas para que aquele objetivo do seu dia, do seu mês, ou seu objetivo de vida realmente venha a acontecer. Então, se a gente pensar para o Cortella o que é rotina, a gente percebe que a gente pode e que a gente deve ter uma rotina. Só que essa rotina ela tem que contemplar um tempo para encantamento, senão ela vai falhar. Então na minha rotina tem que ter um tempo para o novo, tem que ter um tempo para convivência, tem que ter um tempo para eu ter mais conhecimento, tem que ter um tempo para criatividade. Ela vai ter que possibilitar essa organização do meu dia, essa rotina que eu vou me impor, que eu tenha atenção e que eu perceba aquilo que está acontecendo no meu redor. E aí eu te pergunto, como estão as flores no seu jardim ou nos vasinhos que você tem aí na sua casa? Eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para observar a lua? Ou que você se sentou no sol e se permitiu só ficar lá, apreciando aquele calorzinho na pele? E eu te pergunto também, você tem saboreado ou você tem engolido a sua comida? Dependendo da resposta que você me deu para essas perguntas, talvez você tenha descoberto que a sua vida está um pouquinho sem graça, que ela está sem encantamento, que ela está, como diz o Cortella, em monotonia. Porque quando na minha vida não existe espaço para tudo isso que eu falei, e tudo aquilo que nos traga bem-estar, nos traga satisfação, eu estou vivendo de uma forma muito automática. Eu estou saindo fazendo um monte de coisas simplesmente porque eu tenho que fazer. Então, uma vida monótona, ela se caracteriza por uma repetição. Eu vou reproduzindo os mesmos hábitos, os mesmos movimentos e, portanto, eu sempre tenho os mesmos resultados. Não adianta eu querer somar os mesmos fatores e querer que o resultado seja diferente. Então, quando sempre eu faço o mesmo movimento e tenho os mesmos resultados, eu estou entrando em monotonia. E se eu estou em monotonia,
o encantamento pela vida não existe. Então, o Cortella, nessas duas definições de rotina e de monotonia, ele deixa bem claro para a gente que não é a rotina que nos tira o encantamento, mas essa falta de exercício da minha capacidade de me encantar, que vai exigir atenção para a minha vida e atenção para tudo aquilo que acontece ao meu redor. Então, quando algo realmente nos encanta, ele nos desperta a nossa capacidade de maravilhamento, a capacidade de manter uma admiração contínua pela nossa vida e pelas experiências que ela nos traz. Isso porque a gente está atento e consegue observar três coisas importantíssimas: o bem, o belo e o bom que nos rodeiam. Esta atenção e observação são fundamentais. E não só porque isso torna a nossa vida mais leve, mas principalmente porque aumenta a nossa resiliência emocional. Resiliência emocional é a minha capacidade de me adaptar ao novo, às mudanças, e a capacidade também de voltar a um equilíbrio mínimo depois que acontecem coisas que eu não esperava, desafios, problemas. Então, quando você tem essa atenção e observação procurando o bem, o belo e o bom, você está treinando o seu olhar de uma outra perspectiva para a sua vida. E se a gente vive assim, certamente a gente tem um alto nível de satisfação, de felicidade e de alegria. E aí você pode falar assim: ah, Rosana, bem fácil você falar, porque você não tem a vida que eu tenho. Eu quero ver você se encantar com a vida que eu levo. E aí eu digo que é você que se engana. Não existe nenhum tipo de vida que não contenha em si o bem, o belo e o bom. O problema somos nós. O que existe somos nós, pessoas que foram acostumadas a se anestesiar, acostumadas a não prestar atenção no que está acontecendo no nosso momento presente, a não ter um olhar mais aberto para olhar tudo que realmente está acontecendo e, de posse dessas informações que esse olhar e essa observação nos trazem, usar essas informações como oportunidade de aprimorar a nossa rotina e de transformar aquilo que não está bom. E essa falta de atenção ao bem, ao belo e ao bom não tem comprometido só essa leveza, essa satisfação, mas tem comprometido também a nossa longevidade. A neurociência ela tem demonstrado para a gente, com uma série de estudos e hoje de equipamentos maravilhosos que nos permitem observar o nosso cérebro em atividade, em movimento, que a prática da atenção plena, ela modifica e fortalece estruturas cerebrais que nos possibilitam ter melhor capacidade de decisão, ter melhor aprendizado, que a gente consegue reduzir a atividade do nosso sistema límbico, que está relacionado com os nossos medos, diminuir a atividade da nossa amígdala, onde ficam os nossos traumas, onde fica tudo aquilo que nos marcou negativamente. Mas também os estudos têm comprovado que a meditação, principalmente a atenção plena, ela tem conseguido ter um impacto muito positivo na nossa longevidade celular. Então, os estudos têm demonstrado que a atenção plena ela pode retardar o processo de envelhecimento e promover uma saúde geral, porque ela evita o encurtamento dos telômeros. Vamos entender o que são os telômeros. Imagine que os nossos cromossomos, ou seja, aqueles que carregam o nosso material genético, o nosso DNA, eles são como cadarços de sapato, tá? Os telômeros são aquela pontinha do cadarço de plástico, de couro, que evita que o cadarço estrague. Então, quando aquela pontinha ela se quebra, ela se rui, todos os fios que compõem o nosso cadarço, eles começam a se embaralhar, a gente tem um monte de dificuldade para lidar com esse cadarço, para fazer ele passar pelos buraquinhos lá do sapato onde ele tem que estar. Os telômeros têm exatamente a mesma função. Então,
Então, quando as nossas células se dividem, cada uma delas tem que carregar o nosso DNA original, a nossa mesma formação. Os telômeros, então, eles estão na pontinha dos cromossomas, impedindo que quando há uma divisão celular, esses cromossomos se desgastem e também que um cromossomo se enrole no outro, fazendo uma confusão de informações e gerando uma proliferação anormal de células. O comprimento dos telômeros ele está diretamente relacionado ao nosso envelhecimento celular. Mas o fato é que a cada vez que a célula se divide, os telômeros eles vão encurtando um pouquinho. Mas isso pode ser minimizado e muito se a gente usar a atenção plena. Então os cientistas já descobriram que telômeros que são mais longos, eles são sinais que as células ainda têm um potencial de divisão celular, ou seja, de renovação do nosso corpo e dos nossos sistemas bastante grandes e que elas estão saudáveis. O contrário também é real. Telômeros muito curtos indicam que as nossas células estão envelhecendo, que o nosso potencial de renovação está diminuindo e que elas já não estão começando a funcionar muito bem. Telômeros muito curtos, eles são observados em doenças que estão diretamente ligadas ao nosso envelhecimento, como as doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, todos os comprometimentos mentais, alguns tipos de câncer. Então, portanto, manter telômeros saudáveis é uma meta se a gente quer viver mais e melhor. Mas e como que a gente faz isso? Bom, o básico a gente já sabe. Uma alimentação balanceada, exercício físico, sono de qualidade, ausência de vícios como fumar, beber, evitar a exposição a toxinas, a poluição. Esse básico a gente já sabe. Mas hoje a ciência diz, bom, se você usar atividades de atenção plena, atividades de mindfulness, você também pode prolongar a vida desses seus telômeros e, portanto, envelhecer menos e adoecer menos. Isso não é achismo. Muitos estudos estão sendo realizados, principalmente estudos entre 2014 e 2015, que provaram que as atividades de atenção plena, elas protegem esses telômeros. O primeiro estudo que eu queria trazer para vocês aí, que depois vocês podem se aprofundar no assunto, é um estudo que foi realizado na Universidade da Califórnia, em São Francisco, em 2015, sob a orientação da Elizabeth Blackburn. Inclusive a Elizabeth Blackburn, ela ganhou o prêmio Nobel sobre os estudos que ela realizou sobre como funcionam os telômeros e a telomerase. A Elizabeth, em conjunto com a Elisa Appel, elas conseguiram demonstrar que a meditação e outras atividades de redução de estresse, elas estão diretamente associadas à manutenção de telômeros mais longos. O outro estudo que eu queria trazer para vocês, que traz resultados bastante interessantes, é um artigo que foi publicado na revista Câncer em 2015, que se refere às pesquisas realizadas pela pesquisadora especialista em psico-oncologia e mindfulness, chamada Linda Carlson. Ela fez a observação de 2 grupos de mulheres que estavam passando pelo tratamento de câncer de mama e num desses grupos, além do tratamento tradicional, as mulheres passaram por um protocolo de mindfulness, ou seja, durante todo o tratamento elas tiveram um acompanhamento dessas práticas. O que se percebeu depois de algum tempo? Que as mulheres que tiveram o acompanhamento de atividades mindfulness, que foram trabalhadas em atenção plena, os telômeros delas mantiveram-se mais longos. E as mulheres que não passaram por as atividades de mindfulness, que receberam apenas o tratamento tradicional, elas tiveram ao longo do tempo os seus telômeros encurtados. E por fim, eu queria trazer para vocês uma outra pesquisa científica que foi feita, na verdade, uma revisão de todos os artigos que trabalhavam sobre mindfulness e a questão da conservação dos telômeros. Ela foi realizada na Austrália,
na Universidade de New England com 2 pesquisadores, a Nicola Scutt e o Joe Maloof, e os 2 chegaram à conclusão que existe realmente uma associação muito positiva entre as práticas mindfulness e a manutenção do comprimento dos telômeros, ou seja, que graças à redução do estresse que a mindfulness proporciona, ou seja, a diminuição do nível do cortisol no nosso organismo, os telômeros são preservados. E isso tem um impacto super positivo na saúde celular, ajudando a retardar não só o processo de envelhecimento, mas também o aparecimento das doenças relacionadas a esse nosso processo de envelhecimento. Mas, Rosana, por que você está me falando tudo isso? Por que eu tenho que ter todas as informações? Para a gente ir se convencendo, para a gente ir percebendo que quando a gente perde esse encantamento pelo bem, pelo belo, pelo bom, a gente não fortalece o impacto positivo de tudo aquilo que é externo a nós traz para a nossa vida. E sem esse olhar mais atento para esse bem, belo e bom, sem olhar atento para aquilo que nos acontece de bom realmente no nosso dia, o nosso estresse vai aumentando. E se o estresse aumenta, isso é sinal que existe mais cortisol no nosso corpo. Nós já estudamos os efeitos do cortisol para a meditação e para a nossa vida de uma forma bem detalhada. Você vai encontrar essas informações no vídeo 8, que está aqui no canal. Mas vamos fazer um breve resumo sobre o cortisol. Então, o cortisol, ele é um hormônio produzido pelas nossas glândulas adrenais em resposta ao estresse. O cortisol não tem só essa função de provocar estresse no nosso organismo, muito pelo contrário. Ele tem funções super importantes, como regular o nosso metabolismo, produzir uma resposta inflamatória quando existem vírus, bactérias no nosso organismo que sinalizem que a gente está precisando de cuidado e que sinalizem para o nosso sistema nervoso que é necessário uma ação de combate. E também ele nos prepara para enfrentar as dificuldades diárias, ele nos deixa em prontidão para resolver os problemas do nosso cotidiano. O problema é que quando esses níveis de cortisol eles estão extremamente elevados, os efeitos são muito prejudiciais. E quando esses níveis estão muito elevados? Quando eu vivo em situações de estresse físico, emocional, mental, que vai gerar um encurtamento dos telômeros, que por sua vez vai nos envelhecer mais rápido e vai nos tornar mais propensos a desenvolver uma série de doenças. Esse encurtamento ocorre porque o cortisol aumenta a atividade dos radicais livres. Os radicais livres vão danificando as nossas células e vão acelerando o processo de envelhecimento delas, o que vai causar tudo isso que a gente já está falando. Um envelhecimento precoce e uma propensão a uma série de doenças. Todos nós já observamos esse efeito do cortisol na vida cotidiana. Eu aposto que, como eu, você já conheceu alguma pessoa que parece que remoçou depois que ela largou um emprego estressante, ou que ela terminou um relacionamento ruim, complicado, ou ainda que se mudou da cidade grande para uma cidade menorzinha e vive uma vida mais simples, com mais qualidade, com mais beleza. Eu acho que você já presenciou como que realmente, quando a gente diminui esse efeito do cortisol, isso tem um impacto direto no meu visual e na minha qualidade de vida. Então a gente pode resumir assim: cortisol regulado, menos radicais livres, menor envelhecimento. Portanto, mais saúde e mais leveza. E isso traz pra gente uma solução de vida, porque a gente percebe que a gente pode viver mais, melhor, muito mais felizes, só que isso também vai exigir da gente escolher viver dessa forma, escolher se dedicar a essa reeducação da nossa atenção. Eu te pergunto,
qual foi a primeira coisa que você fez hoje ao levantar? Eu te pergunto, qual foi o primeiro pensamento que você teve a hora que você levantou? Eu te pergunto, como que você se levantou dessa cama hoje? Onde você colocou a sua atenção? Ou você já entrou rapidinho no módulo monotonia, que a música do Chico descreve super bem, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu te pergunto, você começou o seu dia mais parecido com aquela pessoa que a gente não quer perguntar como ela tá, ou mais parecido com alguém que conseguiu contemplar o bem, o belo e o bom? Quando eu estava estudando para gravar esse vídeo, sem querer, né, o universo conspira ao nosso favor, eu me deparei com rios da professora Aline Castro, que foi minha professora na pós-graduação da PUC do Paraná, e que estava falando desse livro do Gustavo Tanaka e estava contando o que aconteceu com ela naquele dia. Então ela disse que ela acordou assustada, né, porque ela mora num prédio e tinha um alpinista passando pelas janelas dela. O prédio está passando por um processo de trincas e reformas e tudo mais. E ela acordou super assustada e saiu correndo, recolhendo a roupa que estava na varanda, recolhendo as coisas dela. Começou a ter pensamentos de, poxa vida, a faxineira esteve aqui hoje, e a casa nem vai se manter arrumada e tudo mais. E disse que pegou o celular e ia passar uma mensagem para o namorado, começando a reclamar. E de frente para a janela, ela se deu conta que ela estava frente a um céu azul maravilhoso. Ela mora em Florianópolis e faz já algumas semanas que o tempo aqui tem estado bem chuvoso, bem frio. E ela falou que depois de muitos dias o céu estava maravilhoso. E aí, quando ela fez essa pausa e ela observou o bem, o belo e o bom ao redor dela, ela começou a conversa com o namorado dela pelo WhatsApp, dizendo assim: hoje o céu aqui está incrível. Olha só como uma professora que estuda profundamente essa questão da atenção plena e do maravilhar-se, dá um exemplo prático de como, se a gente se deixar levar pelas emoções, pelo impacto do externo, que trazem para nós só uma visão problemática e das coisas ruins que estão acontecendo na minha vida, pode definir a qualidade do meu dia. Imagina esse namorado recebendo logo cedo toda essa carga do que ela estava observando e do que realmente incomodou. E imagina esse namorado recebendo a frase: nossa, que hoje o céu está maravilhoso, está encantador. Como ela mudou a relação dela, que estava se iniciando, ela estava acordando, com essa pessoa tão querida por ela. Como ela teve a delicadeza de parar, ter um olhar atento, se encantar e poder levar esse encantamento na convivência com o outro. Depois mesmo, ao longo desse rios, ela fala que faltou observação, faltou lembrar que há quanto tempo elas estão esperando a reforma desse prédio, que finalmente vai ser resolvido o problema de infiltração de água, que logo o prédio vai estar todo pintado novamente, que ela vai ter um lugar mais bonito para morar. Olha como uma escolha de como pensar sobre uma situação do nosso cotidiano faz total diferença sobre a forma como a gente vai se relacionar nesse nosso cotidiano, com a gente mesmo e com os outros. Olha como essa escolha vai nos permitir viver uma vida muito mais leve do que se a gente deixar ir pelo automatismo do que a gente está acostumado a viver. Então, quando eu me disponho a treinar um novo olhar,
como eu me disponho a treinar, a manter a frescura de uma experiência, ou seja, daquele olhar que está atento, como se ele estivesse olhando aquilo pela primeira vez, como tudo isso me possibilita uma nova ótica, tornando a minha rotina diária mais rica, mais leve, mais saudável. Eu passei também essa semana por uma experiência desse maravilhamento que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho 2 cachorros, um deles dorme na caminha dele, mas ao lado da minha cama, e um deles dorme na minha cama quando está muito frio. Sábado, que estava extremamente frio aqui, eu acordei, fiz um carinho aí no meu cachorrinho que estava ao lado da minha cama, me virei e automaticamente a cachorrinha que estava dormindo comigo pulou no meu peito e começou a abanar o rabo. E eu comecei a agradecer a Deus aqueles 2 seres que estavam comigo, me dando carinho logo cedo, a alegria deles ao me ver, o encantamento deles a perceber que eu estava acordada, o encantamento a perceber que o nosso dia ia começar e que a gente ia começar a se relacionar. Então, eu fui me maravilhando com aquela minha conquista de convivência com esses 2 seres. E é nisso que a gente tem que se ocupar, né? A nossa mente, ela pode e ela deve ser treinada para buscar esse maravilhamento nas pequenas coisas do nosso dia, nas experiências diárias. A gente não tem que esperar se encantar, se maravilhar só quando a gente consegue subir um morro e ver a vista de uma cidade, ou só quando a gente faz uma viagem diferente. Não, é nesse dia a dia que a gente precisa manter essa chama de encantamento acesa. Mas, como eu já disse, para isso eu preciso querer sair da monotonia da reclamação, do olhar negativo sobre a nossa vida e sobre nós mesmos. Então, se a gente lembrar aí do exemplo da professora Aline, a gente vê que a mesma coisa que nos aborrece, ela também pode nos possibilitar um olhar de encantamento. E aí eu te pergunto, qual é a sensação positiva que você quer que te acompanhe todos os dias? Qual é a virtude que vai ser a marca registrada do seu dia hoje? O que você quer exercitar de virtude que todo mundo que se encontrou com você vai ser tocado por isso? E eu te pergunto também, qual vai ser a manifestação da natureza que você vai se permitir olhar hoje? Será que você vai olhar com olhos diferentes para aquele vasinho de salsinha que você tem ali para temperar a sua comida? Será que você vai se permitir olhar a atividade de um passarinho no fio de luz? Será que você vai olhar para olhar os seus cachorros brincando no sol? Ou você vai perceber a sua alegria do contato com um pé na grama ou na areia? Ou ainda, qual é a lista de agradecimentos que você vai fazer hoje? Observa na sua rotina, no seu dia a dia, as pequenas coisas que você já conquistou e que estão presentes na nossa vida e que você tem que realmente agradecer por ter aproveitado a oportunidade de criar isso, de estar mantendo essa conquista. Por exemplo, a nossa saúde, o nosso emprego, os nossos amigos, o ambiente gostoso na nossa casa. Isso tudo resulta desse olhar para o bem, para o belo, para o bom que a gente teve em algum momento, que a gente valorizou e que a gente conseguiu preservar nas nossas vidas. Então, tudo isso nada mais foi do que um treino de atenção plena, que nos rejuvenesce, que traz esse encantamento pela vida, que torna a nossa rotina mais leve. É essa atenção plena que traz para a nossa vida adulta um maravilhamento que a gente tinha quando era criança, como se tudo fosse visto por nós pela primeira vez. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais nisso e ir além só de fazer essa alteração do seu olhar no cotidiano, que não é fácil, mas que é simples,
Se você quer ir realmente mais fundo, eu te convido para continuar aqui nesse vídeo e fazer a meditação que vem a seguir, onde eu proponho que a gente traga esse olhar de apreciação sobre nós mesmos, que a gente treine esse olhar do bem, do belo e do bom para olhar a pessoa que nós nos tornamos e assim fortalecidos com esse encantamento por nós, consigamos aí ter uma vida mais leve, ter uma vida com mais saúde, ter uma vida onde a gente se maravilhe com o que realmente está à nossa volta. E aí, depois eu te convido para permanecer nos próximos 15 dias nessa prática para aprofundar esse conhecimento tão maravilhoso sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós temos de bom e usar isso como força, como alavanca para no cotidiano aí, na nossa rotina, criar esse olhar de encantamento pela vida. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like aí nele. Ele mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele pode e deve ser sugerido para mais pessoas. Se você conhece alguém que se beneficie diretamente desse conteúdo, copia o link aí e compartilhe o vídeo com essas pessoas. E eu te agradeço por esse olhar aí de encantamento pelo meu conteúdo. Então agora vamos lá? Agora é hora de prática. Feche os olhos, ajuste a sua postura e com uma respiração mais profunda vá marcando o início dessa prática, trazendo a sua atenção inicialmente para repousar no seu corpo. Traga a atenção para o seu corpo. Perceba-se. Fisicamente, como você está. É preciso fazer algum ajuste? Essa é a hora, ajuste seu corpo. E vá percebendo como você está fisicamente. Vá mantendo a sua atenção no corpo e percebendo quais são os sinais que ele lhe dá. Perceba se existe alguma parte com dor. Perceba se existe cansaço, sede, fome, sono. Ouça o seu corpo. Perceba a sua respiração. Como ela está? Vá mantendo a atenção aos sinais e mensagens do seu corpo. Perceba-se. O importante dessa prática é o que acontece ao longo dela e não o seu resultado. Portanto, mantenha-se atento, perceba-se.
Faça novamente uma respiração mais profunda e se imagine sentado em um banco muito confortável, frente a um campo de flores. É um dia lindo de sol. O céu está um azul maravilhoso. Mas embora haja sol, a temperatura está extremamente agradável. Você está sentado, tranquilo, em frente a um campo de flores. Observe este campo. O que você vê na paisagem que se descortina à sua frente? Mantenha-se observando atentamente o campo de flores, o céu e as sensações no seu corpo ao estar nesse lugar. Só existe você e as flores ou existe mais alguma vida? Observe. Feche os olhos também nesse campo de flores. Você está num ambiente seguro. E faça novamente mais uma respiração profunda. E nesse campo de flores, eu quero que você perceba-se enquanto ser. Sem o julgamento das outras pessoas, sem expectativas sociais, da família, dos grupos que você convive. Quem é você? Deixe essa pergunta ressoar. Quem é você? Do que você realmente gosta? No mundo perfeito, o que você faria todos os dias se não houvessem cobranças, expectativas?
Quem é você? O que você realmente sente? Quais são as emoções, os sentimentos que existem dentro de você? Deixe que eles aflorem. Quais são seus pensamentos cotidianos? No que sua mente mais se ocupa? Ela se ocupa de você? Ou a maioria dos seus pensamentos está voltado para aquilo que o outro vai pensar, achar ou deveria fazer? Você é o centro dos seus pensamentos? Ou eles sempre estão direcionados ao outro? Observe. Tome consciência do que você pensa. E agora, no que você gostaria de ocupar seus pensamentos cotidianamente? Quais são os temas que num mundo perfeito ocupariam a sua mente, despertariam sua inteligência? Seriam organizados em forma de informações úteis para a sua felicidade? Como você gostaria de usar a sua mente cotidianamente? Ao se observar física, emocional e mentalmente, você vai se reencontrando com o seu verdadeiro ser. Celebre esse reencontro. Perceba a leveza de poder ser quem você é e quem você quer expressar na sua vida do cotidiano. Observe agora os seus próprios valores, as suas virtudes, a beleza que existe em você. O que define a beleza do seu ser?
quais são as atitudes, os comportamentos e os sentimentos que te definem. Livre-se das expectativas das outras pessoas, das suas próprias expectativas com relação a você e perceba quem você já é, o que você já manifesta. E assim, consciente do que você sente fisicamente, consciente das emoções e sentimentos que existem em você, consciente da sua atividade do pensar, consciente de quais são importantes as atitudes e os valores. Por alguns segundos, deixe que todas essas informações te conscientizem de quem é você. Deixe a sensação de ser você mesmo te preencher completamente. Lembre-se que a sua felicidade está diretamente ligada à sua autenticidade, à sua capacidade de ser quem você deseja ser, independente da opinião alheia, independente dos movimentos que o outro faça, independente das circunstâncias. E com a firme decisão de manter-se fiel a quem você é, com a firme decisão de manter a sua autenticidade, de manter o foco no seu ser e naquilo que você quer manifestar, faça uma respiração mais profunda, abra os olhos e contemple novamente o campo de flores. Perceba como cada flor simplesmente é o que é, sem importar-se com a flor ao lado, com as cores, com a beleza, sem importar-se até mesmo com o seu olhar sobre ela. Ela simplesmente é. Com a firme intenção de, a partir do momento
E com a firme intenção que ao abrir os olhos, você se mantenha fiel a quem você é, a sua autenticidade, deixando-se mais livre da opinião do outro e de como a ação do outro diz dele mesmo. Faça uma respiração, abra os olhos e faça as anotações que você descobriu, que você relembrou, que você percebeu sobre quem é você.